Meus caros irmãos e amigos, a paz do Senhor para todos. No Fundo de Vida de hoje, voltamos a falar sobre os desafios das portas do inferno contra a Igreja de Nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Falaremos sobre a perseguição política e ideológica que tem perturbado a Igreja do Senhor desde muitos anos e atualmente parece estar mais acentuada. No entanto, Jesus garantiu que as portas do inferno não prevalecerão contra a sua Igreja. Fique conosco até já. Você está assistindo programa Fonte de Vida com o pastor Elinaldo Renovato de Lima. La 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 la, la la, oh oh oh, la 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 la, la la. If every day is just a dream, then who would I wanna be? Today I think I'll be the queen, flying through a time machine. Oh, my, discover what's deep inside. Oh, my, loving everything I find. La, 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 my. A ETAP, Escola Teológica da Assembleia de Deus em Parnamirim, oferece a você a oportunidade de ampliar seus conhecimentos bíblicos. Estão abertas as inscrições para os cursos de teologia por módulos semipresenciais, onde você terá aulas com professores competentes e ainda estudar em sua própria casa. Não perca esta oportunidade. A ETAP dispõe de biblioteca própria e instalações adequadas para que você sinta-se bem estudando conosco. Faça já sua inscrição. Informações pelos telefones 3272-6979. Família em Foco. Família em Foco. Meus prezados irmãos e amigos, neste programa continuamos a falar sobre as portas do inferno em seu ataque à Igreja de Jesus. Hoje trazemos uma reflexão sobre a perseguição político-ideológica. As portas do inferno usam o poder da política e das ideologias para perseguir os cristãos, visando destruir a Igreja do Senhor Jesus. Porém, a bigorna de Deus já quebrou e vai quebrar, despedaçando todos os poderes que se levantam contra os seus propósitos. Historiadores computam cerca de 40 milhões de cristãos que já foram mortos, desde os primórdios da Igreja até o século passado. De acordo com James Kennedy, a maioria dessas mortes ocorreu neste século, no século XX. Mais mártires foram mortos nas últimas 9 décadas do que em todos os 19 séculos anteriores. Somados, milhões deles foram assassinados por um dos mais formidáveis inimigos que a Igreja jamais teve, os comunistas. Os comunistas derramaram mais sangue cristão do que qualquer outro inimigo, incluindo a Roma Antiga e o Islã. Após matar cerca de 120 milhões de pessoas sob o governo satânico de Lenin e de Stalin, o comunismo intentava varrer o cristianismo da face da terra. O Manifesto Comunista era a Bíblia do odioso sistema. Marx e Engels, os seus profetas, uma verdadeira religião satânica, disfarçada de sistema político e econômico, procurou destruir a Igreja. 70 mil igrejas foram destruídas na Rússia. Mas o comunismo foi varrido para o lado do lixo da história, porque as portas do inferno não prevalecerão contra a Igreja de Jesus. Hoje o Partido Comunista é ilegal. A polícia secreta da KGB, que prendeu e matou cristãos, foi desmantelada. E por ironia da história, sob o controle de Deus, hoje em dia, existe mais liberdade religiosa nas escolas da antiga União Soviética que nas escolas públicas da América. O povo russo tem fome de Deus, de paz, de amor verdadeiro e jamais quer saber da imaginária ditadura do proletariado. Na China, o chamado grande timoneiro do comunismo, Mao Tse-tung, naquela grande nação, liderou uma famigerada revolução cultural que revirou de cabeça para baixo todos os conceitos e valores da nação chinesa e que destruiu o cristianismo, mandando prender, torturar e matar
todos os cristãos que fossem identificados. Todas as Bíblias encontradas foram jogadas na fogueira. Cerca de 22 milhões de cristãos foram mortos. Mas Mao e sua camarilha, no dizer da imprensa chinesa, foi defenestrado, considerado culpado pelas desgraças que causou à nação. E, apesar de ainda haver grande perseguição na igreja, na China, há milhões de salvos por Cristo Jesus, que não se dobraram ao tacão do comunismo. Calculam os analistas que há cerca de 130 milhões de cristãos atualmente na China, adorando a Jesus Cristo, enquanto é vergonhoso e ilegal dizer que é discípulo de Mao Tse-tung. Na grande nação do Oriente, infelizmente, a perseguição contra os cristãos continua, exatamente por causa do grande crescimento das igrejas na China. O ditador comunista Jinping tem tanto medo dos cristãos que em sua polícia examina telefones celulares para ver se tem aplicativo sobre a Bíblia. Ele mandou destruir, passar o trator por cima de mais de 400 igrejas católicas e evangélicas, só porque tinha uma cruz. Passou o trator por cima de igrejas que acomodavam até 3.000 pessoas. Destruiu aquele templo, construído com a contribuição dos cristãos. É um regime satânico que defende o aborto, a matança até de bebês nascidos vivos. Em breve, pode estar certo, seus líderes, ainda vivos ou não, irão para o mesmo lugar onde estão Karl Marx, Engels, Lenin, Stalin e outros tiranos, assassinos que mataram milhões de pessoas por discordar de suas ideologias diabólicas. Em Cuba, os comunistas, sob a liderança do chamado comandante Fidel, tentaram destruir a Igreja de Cristo. Muitos cristãos já foram torturados e mortos ali, mas a Igreja do Senhor prossegue ali e vencerá, pois as portas do inferno não prevalecerão contra ela, disse Jesus. Deus zomba desses orgulhosos, proclamadores das portas do inferno. Diz a palavra de Deus, porque se amotinam as nações e os povos imaginam coisas vãs, os reis da terra se levantam e os príncipes juntos se mancomunam contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo, rompamos suas ataduras e sacudamos de nós as suas cordas. Aquele que habita nos céus se rirá, diz a Bíblia. O Senhor zombará deles. Salmo 2, 1 a 4. Diz ainda a palavra, pois ainda um pouco, e o ímpio não existirá. Olharás para o seu lugar e não aparecerá. Salmo 37, versículo 10. Onde estão os imperadores romanos? Onde está Marx? Onde está Lenin, Stalin, Mao Tse-tung e outros? Onde estão Karl Barth, Bultmann, Tillich, Cardan e falsos teólogos que desqualificaram a palavra de Deus? Apodreceram no caixão da morte, preparado pelo carpinteiro de Nazaré. E para os perseguidores do cristianismo que ainda estão vivos, ele já preparou seus toscos caixões, em que apodrecerão seus corpos e suas almas antes de irem ao lago que arde com fogo e enxofre, que é a segunda morte. Apocalipse 21, 8. Eu indago, você já é um cristão verdadeiro? Que obedece à palavra de Deus em todos os aspectos de sua vida? Se ainda não é, aconselho ter um encontro pessoal com nosso Senhor Jesus Cristo, enquanto é tempo. Amanhã poderá ser muito tarde. Fique conosco. Até já. Você está assistindo programa Fonte de Vida com o pastor Elinaldo Renovato de Lima. A ETAP, Escola Teológica da Assembleia de Deus em Parnamirim, oferece a você a oportunidade de ampliar seus conhecimentos bíblicos. Estão abertas as inscrições para os cursos de teologia por módulos semipresenciais, onde você terá aulas com professores competentes e ainda estudar em sua própria casa. Não perca esta oportunidade. A ETAP dispõe de biblioteca própria e instalações adequadas para que você sinta-se bem estudando conosco. Faça já sua inscrição. Informações pelos telefones 3272-6979. Quando todos os meus medos já não cabem
Quando o céu está de bronze, parece que é o fim. Quando o vento está revolto e o mar não quer se acalmar. Quando as horas do relógio se demoram a passar. Muitas vezes não consigo os teus planos compreender, mas prefiro confiar sem entender. Eu creio em ti. Eu creio em ti. Eu olho pra ti e espero em ti. Quando você sente medo, do teu lado eu estou. E é bom que você saiba que eu sinto a sua dor. Nunca, nunca se esqueça que o mar eu posso acalmar e que eu sei o tempo certo da vitória te entregar. Este tempo é necessário pra te amadurecer e depois tem novidade pra você. Eu cuido de ti. Eu cuido de ti. Descansa em mim. Comece a sorrir. O que eu tenho é bem melhor, pois só eu sei do amanhã. Então recebe um abraço meu, pois da tua vida cuido eu. Eu cuido de ti. Eu cuido de ti. Descansa, descansa, descansa em mim. Comece a sorrir. Eu cuido de ti. Eu cuido de ti. Descansa em mim. Comece a sorrir. La 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 la, la la. Oh oh oh, la 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 la, la la. If every day is just a dream, then who would I wanna be? Today I think I'll be the queen, flying through a time machine. Oh my, discover what's deep inside. Oh my, loving everything I find. La 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 la, la la. My.
Visão Panorâmica, o seu jornal. Olá, a paz do Senhor. Está começando o seu Visão Panorâmica. Veja as manchetes de hoje. Ministério da Família com Cristo realiza jantar em prol do ECC em Portugal. Presbítero Petrônio toma posse na igreja em Sítio Papagaio. E EADERN realiza sua Assembleia Ministerial Ordinária. Tudo isso em 30 segundos. Gráfica Fernandes, a impressão que dá cartaz. Uma empresa com larga experiência há mais de 20 anos no mercado. Conta com equipamentos de última geração e profissionais capacitados. Podemos atender a sua demanda com qualidade, rapidez e eficiência. Gráfica Fernandes, Rua Presidente Sarmento, 1061, Alecrim. Fone 3223-7028. Gráfica Fernandes, a impressão que dá cartaz. Ministério da Família com Cristo realiza jantar em prol do ECC em Portugal. No dia 30 de outubro, foi realizado um jantar beneficente em prol do Encontro de Casais com Cristo em Portugal, a ser realizado no mês de novembro pela Elim Igreja Cristã, base missionária da DEPAR, na Europa, sob direção do missionário Elieber de Castro Lima. Segundo a Direção-Geral do Ministério da Família com Cristo, liderada pelo pastor Elinaldo Renovato de Lima, o jantar teve adesão total, superando as expectativas. Houve 176 pessoas inscritas que deram sua valiosa contribuição para o envio de colaboração para a missão em Portugal. O jantar teve início com palavra do pastor Elinaldo Renovato, que agradeceu a cooperação de todos os irmãos que participaram do jantar. Deu uma palavra bíblica sobre o valor da união com base no Salmo 133 e fez oração pelo evento. Em seguida, o evento teve a participação da banda instrumental que abrilhantou o momento especial com o cantor Ezequias. Depois, foi realizado o jantar com opções variadas de refeições. O clima espiritual e fraternal dominou o ambiente, com todos se integrando em torno da finalidade do jantar. A organização do evento ficou agradecida a Deus e a todos pela valiosa colaboração ao trabalho do Ministério da Família com Cristo. Presbítero Petrônio toma posse na igreja em Sítio Papagaio. No dia 26 de outubro, o presbítero Petrônio tomou posse como dirigente em função pastoral na Assembleia de Deus no Sítio Papagaio, município de Veracruz. O culto de posse teve início sob direção do diácono Cícero, vice-dirigente da igreja, seguido de hinos congregacionais com direção do cantor Eliezer. No louvor, tiveram oportunidade os conjuntos Cântico de Miriam, de senhoras, o conjunto Menores de Sião, de crianças, e o cantor Marcos Câmara, de Parnamirim. Em seguida, leu a palavra de Deus o pastor Xavier Júnior, da Assembleia de Deus em Lagoa de Pedras, seguido de oração pelo pastor Xavier, de Lagoa Salgada. Em seguida, o diácono Cícero passou a direção do culto para o pastor Elinaldo Renovato, que saudou a igreja e aproveitou o momento para agradecer ao pastor Edivaldo Farias pela colaboração que deu à ADEPAR no período em que dirigiu aquela igreja. Logo após, o pastor Jefferson, da igreja em Veracruz, deu uma saudação em nome de todos os obreiros presentes. Logo após, foi dada a entrada ao novo obreiro, pastor Petrônio, ao lado de sua esposa, irmã Valquíria, e de seus filhos, Gemima, Geovânia, João, Josué e Emily, ao som do hino 433 da harpa cristã, entoado por toda a congregação. Em seguida, a jovem Gemima, filha do pastor Petrônio, entoou um hino de louvor a Deus. Depois, o pastor Elinaldo ministrou uma palavra para a igreja com base no Salmo 23, enfatizando nosso relacionamento com Jesus, nosso supremo pastor. A seguir, o pastor Elinaldo convidou o pastor Petrônio e sua esposa para se postarem de pé diante da igreja, leu um texto bíblico e, logo após,
convidou o pastor Xavier, de Lagoa Salgada, para fazer oração pelo pastor Petrônio e sua família. Na sequência, o pastor Elinaldo declarou o pastor Petrônio empossado em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. O pastor Petrônio deu uma breve saudação inicial para toda a igreja. Encerrando os trabalhos, o pastor Guilherme fez a oração final e o pastor Elinaldo Renovato ministrou a bênção apostólica. Grupo Unidos no Louvor completa 14 anos servindo a Deus. No dia 31 de outubro, domingo passado, com direção inicial do presbítero Assis Soares, foi realizado o culto de aniversário de 14 anos do Grupo Unidos do Louvor do Templo Sede da ADEPAR, que tem a direção do presbítero Ivan Bezerra. O culto teve início com oração pelo casal pastor Severino Araújo e esposa, irmã Margarida. Em seguida, foram entoados os hinos congregacionais com direção dos casais pastor Henrique e Gisélia e Ezequias e Cristiane. O grupo aniversariante entoou seu primeiro hino, seguido de oração pelo casal pastor Abidênego e Marlene, seguido de ofertório com o irmão Dantas do Sax, seguido do conjunto Novo Viver. Logo após, o pastor Elinaldo Renovato recebeu a direção do culto e deu palavra de reconhecimento pelo trabalho do Grupo Unidos no Louvor. O Unidos no Louvor entoou o hino Gratidão, seguido de leitura do histórico do grupo pelo presbítero Assis Soares. Depois, o Unidos cantou o hino 564 da harpa cristã, seguido de pregação da Palavra de Deus pelo diácono Nielson, com muita graça da parte de Deus. A seguir, o grupo cantou mais um hino, seguido de declamação de poesia pela irmã Marlisete. Encerrando sua participação musical, o Unidos no Louvor entoou seu último hino de gratidão a Deus. A seguir, o presbítero Ivan Bezerra fez agradecimentos finais a Deus, ao grupo de louvor e a todos que cooperaram com a realização do culto de ação de graças. O pastor Otávio Júnior fez a oração final e o pastor Elinaldo Renovato ministrou a bênção apostólica. E EADERN realiza sua Assembleia Ministerial Ordinária. No dia 1º de novembro, segunda-feira, foi realizada a Assembleia Ministerial Ordinária da Igreja Evangélica Assembleia de Deus no Rio Grande do Norte, sob a direção do pastor-presidente, pastor Martim Alves da Silva. A reunião teve início com louvor, seguido de leitura bíblica pelo pastor Martim Alves e oração inicial pelo pastor Elinaldo Renovato, seguido de palavra pelo pastor Martim. Em seguida, o pastor convidou o secretário, pastor Rubens Varela, para a leitura do edital com a pauta da reunião. A seguir, o pastor Martim propôs a reeleição da atual diretoria com a seguinte composição: presidente, pastor Martim Alves; primeiro vice-presidente, pastor Edmar Rosa Gomes; segundo vice-presidente, pastor Jonas de Paiva Júnior; secretário, pastor Rubens Varela; segundo secretário, pastor Joaci Varela; primeiro tesoureiro, pastor Abinoam Prachedes; segundo tesoureiro, pastor Marcos de Souza. A recondução da diretoria foi aprovada por unanimidade, seguida de oração pelo pastor Francisco Miranda. A seguir, foi apresentado o novo Conselho Fiscal, com aprovação também por unanimidade, seguido de leitura do relatório financeiro da Igreja pelo contador-geral, pastor Oaldo Dantas, e do parecer final do Conselho Fiscal sobre toda a parte financeira da Igreja, aprovados por unanimidade. O pastor Bruno, da Assembleia de Deus em Pacifica, ministrou substanciosa mensagem da Palavra de Deus para toda a Assembleia. O pastor Martim Alves deu oportunidade ao primeiro secretário, pastor Rubens Varela, para a leitura da ata da reunião, que foi aprovada por unanimidade. O pastor Jonas de Paiva fez a oração final, o pastor Martim Alves ministrou a bênção apostólica. Este foi o seu Visão Panorâmica. Até a próxima semana, se Deus quiser, e a paz do Senhor. Fonte de vida.
Gráfica Fernandes, a impressão que dá cartaz. Uma empresa com larga experiência há mais de 20 anos no mercado. Conta com equipamentos de última geração e profissionais capacitados. Podemos atender a sua demanda com qualidade, rapidez e eficiência. Gráfica Fernandes, Rua Presidente Sarmento, 1061, Alecrim. Fone 3223-7028. Gráfica Fernandes, a impressão que dá cartaz. Meus amados irmãos e amigos, mais uma vez eu louvo a Deus porque vocês são assíduos, que assistem esse programa, não é? Há muito tempo. Orem por nós, que nós oramos por vocês, tá bem? Quero orar por você e por sua família. Querido Deus, bondoso Pai, neste momento apresento tantos irmãos e amigos, Senhor, deste programa. Abençoa a vida de cada um, abençoa o seu casamento, abençoa o seu lar, sua família, guardando de todo mal. Em nome de Jesus, amém. Até o próximo programa, se Deus quiser. Quando você sente medo, do teu lado eu estou. E é bom que você saiba que eu sinto a sua dor. Nunca, nunca se esqueça que o mar eu posso acalmar e que eu sei o tempo certo da vitória te entregar. Este tempo é necessário pra te amadurecer e depois